Olá, meus amores, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na live Terapia do Luto, hoje com o número 21. E o tema de hoje é sentimento de culpa. É comum sentir isso no meu processo de luto, no seu processo de luto? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos aguardar aqui a entrada da Andrea, minha parceira nesse projeto, idealizadora também, né, desse projeto Resoluto. Para quem não conhece, para quem está aqui pela primeira vez, a Resoluto é uma ONG virtual de tratamento do luto. Vamos ver quem está aqui. É uma ONG virtual de tratamento do luto, onde nós oferecemos gratuitamente, semanalmente, toda quarta-feira às 18h30, uma terapia do luto em grupo. Aí, vamos adicionar a Andrea aqui. Ela é minha companheira, minha parceira aqui nesse trabalho. Então, se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Nós realizamos esse trabalho com muito amor, com muito carinho, trazendo para vocês aqui muito conhecimento, educação para o luto. Boa noite, Andréia. Boa noite. Dá para me ouvir direito? Sim, estamos te ouvindo Dá? muito bem. Oi, Kátia. Oi, Rosimeire. Oi, Rita. Boa noite. Boa noite para vocês. Aqui de longinho da Michele. É tão diferente, eu sinto falta do calor humano dela. Mas aqui, a gente tá longe, mas sempre juntas, né, Michele? Sempre junto. É Gente, isso mas aí. é isso que a gente quer, né, transmitir para vocês. Não importa a distância, importa a intenção. Tudo em nós é uma energia. O nosso pensamento é uma energia, as nossas ações são energias colocadas, né, em prática. O pensamento em ação, ele se torna uma energia também. E todos nós, com essa energia em conjunto, criamos a Resoluto. Eu sei que toda semana tem pessoas novas aqui e no comecinho da live eu gosto de falar e gosto de me apresentar. Apresentar Resoluto, porque muitas pessoas chegam aqui por indicação de outras pessoas. Muitas pessoas chegam aqui com um luto de alguns dias apenas. Então eu quero que você saiba que aqui é uma ONG virtual onde você vai receber apoio semanalmente. Toda semana trazemos um tema novo para trabalhar com essa terapia em grupo que acontece de forma online, à distância, para que você possa fazer da sua casa, para que você consiga ter uma ajuda, um apoio nesse momento tão difícil da sua vida. Pode ser que hoje o tema ele se encaixe muito no seu tipo de luto, mas eu tenho certeza que alguma das nossas lives ela vai te ajudar. Né? E eu gosto de dizer assim, não é uma live que vai transformar o seu luto, é uma sequência de lives. Todos os dias, todas as semanas, você vai aprendendo muito sobre luto. E é isso que vai fazer a diferença no seu luto, para que você consiga lidar melhor com ele e com tudo que acontece no seu dia a dia. Então, agora eu vou dar a palavra para a Andrea, a minha companheira e minha parceira aqui na Resoluto. Ela vai falar um pouquinho sobre esse tema. E, bom, esqueci de me apresentar, né? Eu sou Michele Caltabiano, eu sou terapeuta emocional, né? E por isso eu tenho esse trabalho aqui na ONG. Eu também sou uma mãe enlutada, passei pelo luto de um filho e hoje estou aqui levando meu amor, meu carinho para vocês em forma desse trabalho, para que vocês possam sentir que é possível seguir em frente, que não tem nada de errado, seguir com a nossa vida, seguir feliz, seguir ajudando as outras pessoas, seguir sorrindo, tá? Então, não tem nada de errado com isso. E esse trabalho que a gente faz demonstra claramente tudo isso para vocês. Talvez demore um pouquinho para você compreender o que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza que um dia você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui nos grupos a nossa live, como a gente sempre faz toda semana. Andréia, fica à vontade. Oi, boa noite, Rita, sua linda. Boa noite, Leandro. Leandro, não conheço. Leandro já é a primeira vez? Fátima, minha prima. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos.
Hoje o tema, a gente vai falar de culpa no luto, né? É um dos sentimentos mais comuns que nós temos na trajetória, né, do luto, e isso não significa que você não vá seguir em frente, né? A gente sente culpa do quê? Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse alguma coisa. Ah, o se, né, fica pairando na nossa cabeça o tempo inteiro. Isso é normal, porque nós, né, seres humanos, não adivinhamos o que está preparado para a gente, seja ruim ou bom, né? Mas a gente precisa seguir em frente, apesar de toda essa dor do luto. E o tema hoje, eu gostaria também, eu sempre falo isso, né? Que eu gostaria que todos aqui interagissem com a gente, para a gente conhecer a história, para saber qual a culpa que você sente, porque teve uma mãe na live passada que sugeriu esse tema e nós entramos com o tema hoje. Saber o porquê, né? Que culpa que tem. A culpa é um sentimento comum. Todos nós temos, né? E não é só no luto. A gente, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida e a gente fala, poxa, se eu não tivesse passado ali, isso não ia acontecer. Eu acho que tudo acontece no seu momento. Seja bom ou seja ruim. Nós, o primeiro passo para a gente poder caminhar é aceitar as coisas que nos acontecem e tentar seguir em frente. Então, hoje, a gente vai falar desse tema, que eu acho que até eu sinto culpa de algumas coisas na minha vida, já senti. E como a Michelle falou, nós estamos aqui sempre para acolher, para orientar vocês, nunca para julgar e nem dizer exatamente o que vocês têm que fazer. Tudo que acontece na nossa vida, seja no luto ou na nossa vida social, relacionamento, é normal esse sentimento. A culpa é considerada saudável, desde, né, que a gente tenha os bons pensamentos e comportamentos que nos levem a alguma coisa positiva, nunca para coisa negativa. E isso é um tema que muita gente não pensa assim, né? Acha que se eu pudesse fazer alguma coisa pelo meu filho, eu não fiz, e acabou acontecendo isso. Não, não podemos pensar nisso, porque temos que seguir em frente. Não é isso, Michele? É isso mesmo. Eu tô olhando aqui, mas eu tô ouvindo Eu você. sei que você... Muitas vezes a gente acaba sentindo culpa, vamos dizer assim, não é pelo que aconteceu. A gente se culpa de continuar vivendo. A gente acredita que é injusto continuar vivendo e continuar feliz e continuar com os projetos que nós temos para a nossa vida aqui sem essa pessoa. E essa culpa vem muito forte. E a gente não entende que é uma culpa. E isso limita. Isso vai limitando a gente de seguir em frente, de continuar vivendo e vai nos afundando cada vez mais naquele luto negativo, aquele luto depressivo, aquele luto que só é feito de tristeza e de dor. E é totalmente o contrário que a gente prega aqui. Por isso que a gente traz esses temas que muitas vezes a pessoa ela não quer ver, ela não quer ouvir. E eu falo muito isso aqui. A Resoluto não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para segurar a sua mão e falar, vem comigo. Só que para isso eu tenho que falar algumas verdades. Eu tenho que trazer você para a consciência do que você pode estar fazendo de errado e que está te prendendo num luto sofrido, num luto de tristeza, num luto negativo. Então, para que a gente saia desse processo negativo, a gente precisa ter conhecimento, ter clareza e entender o que essa culpa significa, porque hoje a gente vai falar de culpa em vários sentidos, tá? Entender o que essa culpa significa é trazer clareza para você, conhecimento para você e você entender que de repente isso que você está sentindo não é algo que vá te ajudar a sair do luto, muito pelo contrário, você precisa entender que de repente isso não tem razão de ser. Por que que isso está aí? Nós já fizemos uma live aqui, né, Andréia, falando sobre
O que muda, não falamos sobre isso, o que muda, o que a gente tem que deixar para trás para seguir em frente? Teve um tema parecido. É isso mesmo. Tem muita coisa que a gente precisa deixar de lado, deixar para trás, desapegar para poder seguir. Então, uma das Verdade. coisas é a culpa, tá? Uma das coisas é essa culpa. Eu já vou começar a ler os comentários aí de vocês. Michele, é que assim, quando a gente perde um ente querido, a gente se vão as expectativas, os sonhos, né? Todo um cenário que você montou vai junto. Então, esse é um tipo de sentimento de culpa também, não é isso? Porque Sim, você é uma perda dentro de outras perdas, não é isso? Isso. Você sente culpa de continuar com os planos e projetos sem aquela pessoa. É difícil, né? Você planejou e tem a expectativa daquela pessoa junto de você. E aí você É vai se... verdade. Sim. É uma Aí sensação... a gente perde um pouco a nossa identidade, porque ficamos perdidos, porque tudo você planejou junto, né, com a pessoa amada, e de repente aqueles sonhos se foram. E aí vem o sentimento de culpa. Poxa, por que não fizemos antes? Por que demoramos planejando? Mas quem vai adivinhar que certas coisas vão acontecer na nossa vida? Nós temos surpresas e na maioria das vezes não são boas, são ruins. Então nós também não temos culpa disso. É verdade. A gente tem isso que a André falou, é certo. A gente fica, poxa, porque eu não fiz antes? Poxa, porque eu não disse tal coisa? Porque eu não levei a pessoa em tal lugar? E a gente se culpa por não ter feito. Sim. Mas a gente não tem essa bolinha de cristal, né, que fala pra gente Não. quando essas coisas vão acontecer. E aí a gente se culpa por não ter feito. Mas a gente faz o que a consciência que a gente tem naquele momento permite. A gente faz o que o conhecimento que a gente tem naquele momento permite. E no luto não é diferente. O que você faz no seu luto? O que o seu conhecimento e a sua consciência permitem. Qual é o seu conhecimento sobre o luto? Qual é a consciência que você tem sobre o luto? De repente, é o primeiro luto da sua vida, você não sabe nada desse luto. E aí, o que você faz? Nada. Você não tem conhecimento algum sobre o luto. E é aí que entra esse trabalho que a gente faz. Levar conhecimento para vocês. E quando você tem o conhecimento, você tem um comportamento diferente. Você tem uma atitude diferente em relação àquilo. Você não se permite sofrer tanto. Você não se culpa tanto. Você começa a perceber que tem coisas que não tem culpados. Tem situações que não existem culpados. Então, Verdade. se culpar por algo, de repente você está julgando e te condenando por algo que você nem tem culpa. Nem tem razão de ser aquilo que você está pensando. Mas, de alguma forma, você quer se punir e aí você acaba se culpando. É verdade? Tem bastante comentário aí. Deixa eu dar uma olhada aqui pelo computador. Vamos ver. Esperar ele carregar aqui, mas eu vi que tem bastante comentário aqui subindo. Tem Daniele Alves. Daniele Alves é a primeira vez? Kátia Ferreira, Rita. Aqui, carregou. Rosimeire, boa noite. Rita de Cássia. A Kátia Ferreira, linda, boa noite. Que saudade de você. Boa noite, meninas. Gisele, boa noite. Gisele Flávio, Vera, boa noite. Gislene, boa noite. Laurinha. Gislene, boa noite. Laurinha, boa noite. É tão gostoso ver vocês aqui toda semana. A gente já parece até íntimo, né? De tanto que a gente conversa. Daniele Alves, eu acho que é a primeira. Ela falou que sim, é a primeira vez. Isa, minha linda, boa noite. Isa, boa noite, Isa. Isso.
Thalita Fátima, boa noite. Gislaine, é outra Gislaine, né? Isso, é Gislaine e Gislaine, são duas diferentes. Vamos começar a ler alguns comentários aqui. E aí a gente volta no tema. Né? A Rita colocou, quando eu perdi a minha filha e meu neto, há 8 anos atrás, senti culpa, porque eu deixei ela ir embora com o padrasto do meu neto. Eles foram morar em Aparecida, no bairro Aroeira. Mas agora não me culpo de nada, pois foi uma decisão dela. Não me sinto culpada e nem vítima de nada. Mas é isso, né, Rita? No momento, por algum momento, a gente se culpa por permitir que a pessoa tenha acesso àquele momento, né, que possa ter ocasionado a morte. Então, a gente se culpa, é normal, né? Como a gente está falando, a Andréia falou, isso é mais comum do que a gente imagina, que essa culpa venha à tona, venha forte dentro de nós. E a gente não pode interferir no livre-arbítrio de uma mulher, né, que escolheu esse caminho. A gente não tem culpa das escolhas. A gente orienta como mãe, como amiga, como pai, mas assim, interferir no livre-arbítrio, a gente não pode. Então, esse sentimento de culpa é normal, mas não é válido, né? Não é verdadeiro. É isso aí, a gente tem que fazer uma análise, porque tem muitas, que nem a Andrea falou, livre-arbítrio. As pessoas têm livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para que cada um possa ter a sua livre vontade, para que cada um possa ser responsável pelos seus atos. E, claro, assim, assumir todas as consequências, né, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala. Então, é muito importante que a gente observe isso, que existe um livre-arbítrio. E por mais que você tente fazer algo a respeito, de repente foge do seu poder, foge, né, das suas mãos. Então, que bom, Rita, que você percebeu que você não tem culpa disso. E até mesmo não é o fato dela ter ido embora, né, que seria, no caso, a culpa. Não é verdade? Ela poderia ter ido embora e nunca ter acontecido nada. Então foi outra coisa, uma outra situação que gerou tudo isso. Né? A Daniele colocou, verdade. Falta a pessoa no almoço, na janta, no Natal. A gente sente essa falta, né, Daniele? Porque eu não falei o quanto amava. Mas você demonstrou nos seus atos. Às vezes, um gesto vale mais do que 1000 palavras, né? Tem uma frase assim, às vezes o amor não é só nas palavras, Daniele, é no gesto, no companheirismo, na cumplicidade, né? No dia a dia, tudo que a gente faz de bom para nosso bem amado, isso conta. E às vezes eu te amo, são palavras que a gente pode falar para qualquer pessoa. Você concorda comigo? Mas assim, o gesto, o ato, né? O convívio de vocês, né? Com tudo que você faz, isso vale muito mais do que uma palavra. Lógico, a gente quer ouvir, a gente quer dizer, mas eu acho que o gesto é um tipo de um amor assim enorme, viu, Daniela? Então não se culpe. É verdade, Andréia, você disse tudo. O nosso comportamento, ele diz mais do que as palavras. Então, Sim. O comportamento, né, o dia a dia com a pessoa, você acaba É, o demonstrando. carinho, né? O carinho que você tem o dia inteiro, o carinho, né? O desejar o bem da pessoa, o cuidado que você tem. Isso tudo é amor. Isso mesmo. A Daniela colocou aqui, eu tive 9 lutos em pouco tempo, muito Nossa, difícil. Ô, Daniela, meus sentimentos, não sei se sinto isso foi muito. por conta do Covid, né? O Covid veio aí com uma avalanche de luto que acabou mexendo com muitas famílias, levando assim muitas pessoas em períodos muito próximos
Esse trabalho que a gente começou também se deve a isso. E eu sei que tem ajudado muitas pessoas nesse período, porque o vazio é muito grande. Além do vazio e da falta, tem aquele momento de não conseguir fazer aquele funeral, aquela despedida. Então, cria um vazio ainda maior nesse período de luto, porque não houve essa despedida. Eu não sei se isso aconteceu com você também. Se você quiser falar um pouquinho, né, disso tudo, a gente está aqui para ajudar você, tá bom? Neuza, boa noite. Patrícia, boa noite. Você tá sumida, minha linda? O que aconteceu? Boa noite. Com saudade. Eu não esqueci de você não, tá? Eu só tô um pouco atarefada. Neuza, perdi minha filha dia 12 de agosto de 2021. Vai fazer um ano, Neuza. E como é que você tá nesse um ano? Você tem recebido apoio? Você tá em alguns grupos? Pode contar com a gente aqui nesse momento, tá? Pode contar com a gente. Venha participar das nossas lives. Eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai te ajudar a entender melhor o luto e você vai conseguir passar esse luto de uma forma mais amena, mais tranquila, entendendo tudo que está acontecendo com você, porque isso é importante, entender por que tudo isso está acontecendo. Eu digo dos sintomas do luto, tá? Por que esses sintomas acontecem? Por que eu choro muito? Por que o sentimento, né, sobe e desce, né, os altos e baixos do luto? Tudo isso a gente vai trazendo aqui para vocês terem esse conhecimento. Fernanda Silva, boa noite. A Rita colocou aqui, ó. Sempre aconselhei muito. Eu fui muito amiga, né, da filha, mas ela não quis me ouvir, né? Então, Rita, é o livre-arbítrio, né? A gente dá esses conselhos, a gente faz nosso papel de mãe, tá ali a todo momento, mas infelizmente as decisões, né, a gente não pode interferir nessas decisões. Claudete Alexandre, sinto muita falta da minha filha. Ela cometeu suicídio aos 15 anos. Claudete, acho que você é a primeira vez que está aqui, não lembro de ter comentado. Travou, né? Ele travou e caiu, não voltou Ah, sozinho. puxa vida. Ai, Isso, vamos voltar. isso atrapalha a gente, né? Porque a gente já estava empolgada. Vou continuar lendo aqui, né? Claudete, falando, né, da filha. Claudete, seja acolhida aqui no nosso grupo, tá? No Resoluto. Tem outras mães passando por situações parecidas com a sua e você não está sozinha nesse momento. E temos muitas mães que já estão conseguindo seguir em frente, ajudando outras mamães também que passam por isso. Isso é um exemplo, né, para nós que estamos aqui lutando contra esse luto doloroso, contra essa dor que é avassaladora, mas que nós temos aí, com certeza, algo muito maior do que essa dor dentro de nós. É algo que se chama amor. E a Andréia coloca todos os dias posts aqui na página da Resoluto. Então, se você não segue a página, passe a seguir a página para você receber esse post todos os dias. São posts que alimentam esse amor, que alimentam e que fortalecem você no seu processo de luto. Tudo aqui é feito com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado para fortalecer você, tá? Muito cuidado para não colocar você numa situação pior do que você já está. Esse é um grupo de apoio para te fortalecer e não para te deixar mais fragilizado. Por isso que nesse grupo, nessa página Resoluto, somente nós administradores colocamos os conteúdos, tá? Para que isso possa fortalecer você no seu dia a dia do luto,
Então, Claudete, receba o nosso abraço. Venha com a gente participar dessas lives. Venha aprender mais sobre o luto. Eu tenho certeza que você vai se fortalecendo a cada dia. E não tenha pressa, tá, Claudete? Não tenha pressa, porque isso é um processo bem vagaroso. Isso é um processo que vai acontecendo bem aos pouquinhos. Mas ele acontece, a melhora acontece. É que ela vai um minutinho por vez. Imagina aqueles passos bem pequenininhos. É assim que acontece no processo de luto. Mas vem com a gente, que a gente vai ajudar você a entender mais sobre esse luto e a lidar com todas as adversidades que você encontra pelo seu caminho, tá bom? Hoje eu coloquei um post dizendo assim, o luto é poderoso, mas o amor é mais. Então deixa o amor guiar vocês. Aqui, às vezes algumas pessoas me perguntam se é um tipo de tratamento, de cura de dor, de luto. Não, não é uma cura. Aqui nós ajudamos a você a caminhar um dia de cada vez. Lógico, tem que ter o seu. Você tem que fazer, cada um fazendo a sua parte. Você tem que querer como a gente quer que você melhore. Então, nós estamos aqui para ajudar cada um com esse mesmo amor, porque o amor, ele cura tudo. Nós, com o nosso amor a vocês, queremos ajudar a vocês amenizar um pouco essa dor e fazer vocês entenderem que dá sim para continuar vivendo e dá sim para ser feliz de um outro modo. Não como antes, mas podemos ser felizes ainda. Com todas as perdas, com todas as dificuldades que nós temos, nós ainda conseguimos sim a caminhar. Então, a live terapia é para isso. Ajudar cada um de vocês a caminhar, a entender o porquê das coisas, a entender, como a Michele falou, sobre dores, emoções, todo esse misto que a gente coloca aqui, cada um, né, vai entender o porquê de tudo isso. E nós, claro, o que a gente puder esclarecer, tiver o nosso alcance, nós vamos ajudar sim, porque nós pesquisamos para trazer um bom conteúdo toda semana. Eu pesquiso os posts para colocar um post motivador para vocês conseguirem olhar e falar: nossa senhora, eu preciso fazer essa reforma íntima. Porque tudo é uma reforma íntima na nossa vida, para a gente poder dar o primeiro passo. Não, eu vou fazer dessa forma, vai ser diferente. Sim, ninguém sai dessa dor sozinho. Não, não vai sair. Você ficar em casa, chorando, se perguntando sempre o porquê, não vai haver respostas. E a live é para isso. É para a gente ajudar vocês e nessa conversa poder amenizar um pouquinho, né, o coração de cada uma. Não é verdade, Michele? Isso mesmo. É o conhecimento que transforma, né? Se a Sim. gente quer sair do processo de luto, esse processo de luto é uma transformação. E como que eu me transformo? Tendo conhecimento, aprendendo. Então, a gente precisa aprender sobre o luto. Senão, nós vamos viver somente a dor e a tristeza, sem saber que lá na frente tem uma luz no fim do túnel. Uma luz chamada amor. E é essa luz que tira você de toda a escuridão da tristeza e da dor do luto. Mas muitas vezes nós não olhamos para essa luz, nós estamos olhando para o outro lado. E eu gosto muito de falar que são frequências positivas e negativas do luto. E nós, até hoje, só aprendemos a olhar para a frequência negativa, que é dor, sofrimento e tristeza. Mas existe o amor, a história de vida que você tem com essa pessoa. E é isso que dá força para você seguir em frente. E é isso que a gente está mostrando para vocês aqui e ensinando a cada live que a gente trabalha aqui. Então, hoje a gente está ensinando a vocês a olharem para a culpa. Essa culpa que você está sentindo sobre algo. Então, eu vou ler mais os comentários aqui para passar para outra live que tem mais comentário lá, né, para a continuação da live. A Patrícia disse: eu estive afastada, pois tive recaídas fortes sobre o luto. O meu pai começou a chorar e eu me senti culpada por não ajudar minha mãe
naquele dia 15/2. Os médicos já sabiam que restavam poucas horas e eu deveria ter beijado mais minha mãe. Eu tenho passado dias difíceis. Parece que estou sobrevivendo, mas não vivendo. Minha mãe disse: filha, você é o Deus da minha vida. Patrícia, não se culpe. Sabe, nesse momento, naquele momento, eu tenho certeza, conhecendo você pelo pouco que eu conheço, você fez tudo e demonstrou esse amor o tempo todo para sua mãe. Tá? Claro, é normal a gente sentir essa culpa, né? Você a beijou, mas você acredita que deveria ter beijado mais. Então a gente sempre vai achar algo para se culpar, mas não se culpe, a sua mãe tem certeza de todo o amor que você tem por ela. E olha a frase que ela disse: filha, você é o Deus da minha vida. O que mais, né? Que você precisa de prova de que a sua mãe sabia do seu amor, que ela sabe de todo esse amor que você tem por ela. E agora é a hora de você estar aí ao lado do seu pai, que demorou tanto para chorar, não é verdade? Demorou tanto para poder colocar para fora tudo que ele estava sentindo. Agora é o momento dele. E você está aí pronta para ajudá-lo, eu tenho certeza disso. Agora vocês dois vão poder conversar sobre a sua mãe, como você gostaria. Então, tá vendo que tem um lado positivo em tudo que a gente faz? Nesse momento, você vai poder conversar sobre a sua mãe com o seu pai. Algo que algumas semanas atrás você não conseguia fazer. Né? Ele não se sentia pronto, não se sentia preparado para falar da sua mãe. Hoje ele vai conseguir. Então, olhe para isso como algo positivo que vocês vão poder trabalhar juntos. E assim, mutuamente, vocês vão se ajudar. Porque falar sobre a pessoa que se foi é uma forma de estar trabalhando esse luto em vocês. Isso é muito importante, tá? Falando sobre essa pessoa. No caso, a sua mãe. A Claudete colocou: não consigo aceitar. É difícil, né? A aceitação. Mas a aceitação é algo que vem também com o tempo. Sim. Não apenas dizer que aceitar é fácil, não é fácil. Mas com o tempo, a nossa percepção vai mudando em relação a tudo, né? Tudo que acontece no luto. E aí, com essa percepção mudando, que vem a aceitação. Então, a gente precisa passar por essa transformação de percepção, de perceber as coisas de forma diferente, de ampliar o nosso conhecimento, para depois sim ter uma aceitação. Se a gente não tiver essa evolução da nossa consciência, nós não vamos conseguir aceitar. Por isso que é tão difícil. Então, porque não houve ainda essa evolução de consciência, mas vai acontecer. Não tenha pressa. As coisas acontecem conforme nós estamos preparados para entendê-las, tá bom? Thalita colocou aqui: todas nós mães carregamos, né, um pouco de culpa no começo do luto. Sim, todas nós carregamos. Né? É o que a André falou, a gente vem com esse e se eu tivesse impedido, e se eu não tivesse deixado, e se eu tivesse proibido, né? E aí a gente se culpa, é normal. Laurinha: sinto tanta falta das coisas que fazia com a minha mãe, esses 4 anos que cuidei dela, morava em Santos, tenho minha consciência tranquila que fiz tudo por ela. É isso aí, Laurinha. A gente tem que ter essa consciência tranquila, sim, porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. Né? E morrer está numa lei universal. Ela está na lei universal. Que tudo que nasce morre. Tudo tem um começo e um fim. Pessoas, animais, plantas, tudo nasce e morre. Então está além do nosso alcance querer impedir isso, né? Impedir a morte de alguém, a morte, o fim de alguma coisa. Então tudo tem seu começo e seu fim, nós também. Então a gente faz o que está ao nosso alcance enquanto estamos aqui. E quando é chegada a hora, a gente tem que realmente entregar a Deus.
É difícil, todo começo, né? É difícil. A Cleo está falando aqui, sempre achamos que podemos fazer mais. Sim, nós mães, né? Seja, nós sempre achamos sim, que a gente podia ter feito, poderia ter feito muito mais. Só que nós fizemos o que estava ao nosso alcance e fizemos o melhor que podíamos fazer. Isso tem que amenizar um pouquinho a nossa culpa, se a gente parar para pensar. Só que no começo a gente não pensa. A gente tem as ideias que a gente tem, é sempre assim, ah, se eu pudesse ter feito, aí fica aquele sentimento de culpa e você vai até adoecendo por causa desse tipo de sentimento. Então a gente entende que é difícil no começo. Como? Como não sofrer? Como não sentir culpa? Como aceitar tamanha perda? Como isso, como aquilo? É muito difícil mesmo. Mas assim, com o passar dos dias, a tendência dessa intensidade dessas emoções, elas vão diminuir. E isso vai dar um sentido à sua vida. E é nessa hora que você começa a caminhar. Não é verdade, Michele? É isso. O sentido da vida, né? Nós, quando o luto chega, esse sentido ele acaba. E o que é necessário para que a gente possa continuar vivendo, encontrar um novo sentido? Isso praticamente é a chave de tudo. Sim. E aí a Andréia colocou assim, mas como? Né? Como encontrar esse novo sentido? O sentido não vai ser mais o mesmo de antes, porque o propósito de vida não existe mais. Então, nós estamos precisando criar um novo sentido, encontrar um novo sentido. E qual vai ser esse novo sentido? Cada um vai definir o seu novo sentido da vida, se abrindo para que coisas novas aconteçam na sua vida. Novos grupos de amigos, novos afazeres, de repente um novo trabalho. E a gente tem que se abrir para esse novo, porque a vida nunca mais vai ser como era antes. Nós Sim. não seremos os mesmos de antes. Então é normal que o propósito de vida também não seja o mesmo, que o nosso objetivo não seja o mesmo. Tudo vai mudando. E a gente precisa se abrir para esse novo, permitir que o novo aconteça. Será que vai ser legal ou não? Não sei. Você vai estar avaliando. Né? Então, assim, as coisas precisam se movimentar para que você comece a entender o que vai fazer sentido daí para frente na sua vida. Aí que você vai começar a descobrir. O luto, eu vejo assim, que quando a gente vive um luto, depois dele começa uma nova vida. Eu olhava para mim e falava assim, gente, eu estou vivendo duas vidas em uma vida, porque minha vida agora é outra. Não tem como dizer que é uma continuação, está parecendo outra vida. Porque eu me abri para o novo, eu me abri para fazer cursos novos, para estudar coisas novas, para me curar, para cuidar de mim, para entender meu luto. Então eu me abri para esse novo. Então parecia uma nova vida, uma nova pessoa. Fui para uma outra cidade, conheci novas pessoas, comecei um novo trabalho e assim foi. É estranho? É estranho. É difícil? É difícil. Porque esse novo dá medo. Dá medo esse novo. Como eu vou fazer? Como eu vou seguir em frente? Como eu vou cuidar de mim? E aí você vai encarando um desafio por dia, né? Um novo desafio todos os dias e seguindo. E vamos avaliando, tá bom ou não tá? Eu sempre falo, o parâmetro sempre é você. Isso que você está fazendo de novo na sua vida, né? Algo que você está se abrindo para o novo, tá te fazendo bem ou tá te fazendo mal? Se culpar, tá te fazendo bem ou tá te fazendo mal? Porque de repente essa culpa tem quem pensa assim: será que isso está fazendo bem para você ou está te fazendo mal?
Tá permitindo que você se abra para o novo ou tá te prendendo? Ah, a Rita gosta, olha lá. A Rita gosta de dar uma risadinha, né, Rita? Gente, Vamos lembrar, Michele, da nossa live presencial em Guaratinguetá, dia 20 de agosto, no isso mesmo. Clube Amiga. Só não sei o endereço que eu não guardo. Rua dos Mormons, número, não lembro o número. A gente, Mas nós vamos falar do maior limitador do luto. Vamos conversar, é uma conversa, né? Não é uma palestra, é sempre uma conversa. Quem puder participar, a gente vai adorar, abraçar vocês, né? Conversar um pouquinho pessoalmente, né? Que é melhor. Às vezes, isso aí. assim, online a gente se perde um pouco. A gente vai ter a oportunidade de estar aí se encontrando presencialmente na cidade de Guaratinguetá. Quem for da região, próximo, e quiser participar, dia 20 de agosto, às 9 horas da manhã, no Clube Amiga. Tem uma publicação aí com o endereço, mas depois a gente coloca novamente aí. Eu sei que é Rua dos Mormons, não lembro o número, mas lá, a Rita colocou, número 171. Não, Rita, Não é esse Pedro endereço Caprio, não. não, é Rua dos Mormons. A Rita tá É, dando outro endereço. Rita, não vai desviar as pessoas, Rita. não, a gente vai colocar é Rua dos Mormons, o número eu não lembro, mas depois eu vejo aqui para vocês. Eu vou ler aqui alguns comentários, então, enquanto as pessoas vão voltando, né? A Daniela, ela colocou aqui, isso ainda na segunda parte, né, do vídeo. Peraí, tem mais comentário aqui. Que a Daniela colocou assim, né, que ela teve muitas perdas. Foi uma morte por Covid, teve suicídio, teve AVC, teve infarto, teve câncer. Então, foram várias situações. Muita Teve 9 coisa. perdas em um período pequeno. E cada né, tipo de perda, não gosto de falar perda, mas acaba sendo né, uma perda. Mas traz uma bagagem diferente, uma dor diferenciada. Né? A forma como tudo isso acontece também impacta na nossa dor. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Cláudia, né? Roberto Cláudia. Ela colocou aqui. Fui na casa da minha filha essa semana. Estavam meus netos e as duas filhas, meus genros e esposo, mas não me senti bem, porque estavam todos bebendo, ouvindo música, rindo, e eu comecei a chorar. Me senti sendo falsa com meu filho. Então entrei para dentro. Tudo que eu faço, acho que é errado, porque ele não está presente. Ô, Cláudia, não fica assim, não. Eu sei que é difícil a gente retomar a vida. No começo, a gente sente isso mesmo, que é errado, né, fazer algo sem ele. É errado estar ali numa festa, estar se divertindo sem ele. Nós sentimos que isso é errado, isso faz mal pra gente. Mas você pode ter certeza, ele não quer te ver triste. Ele quer te ver participando de tudo, né? No meio das pessoas que você ama e que te amam também. Então, olhe por esse lado e pense como ele gostaria que eu estivesse agora, nesse momento. Ele gostaria que eu estivesse isolada, longe de todos, ou gostaria que eu estivesse aqui participando de tudo? Eu sei que é um pouco difícil no começo a gente se adaptar a esse novo, justamente por essa culpa que a gente sente. É como se a gente estivesse fazendo algo errado. Sim. E aí a gente vai se punir por algo errado. Mas isso não é errado. Continuar vivendo não é algo errado. Senão Deus não permitiria que nós continuássemos a vida aqui. Então, senão iríamos todos juntos de uma vez só. Mas não, se Deus permite que a gente continue aqui, é porque temos algo a fazer, temos nossas missões a cumprir, temos que ainda continuar convivendo com as pessoas que estão aqui ao nosso lado, porque nós não estamos aqui nesse mundo para viver sozinhos e isolados, muito pelo contrário, é a convivência com essas pessoas que vai trazendo para a gente uma evolução,
uma reforma íntima, como a Andrea falou. Porque se eu não estiver convivendo com outras pessoas, como eu vou melhorar? Como eu vou entender que eu preciso melhorar algo em mim? Porque as pessoas que estão à minha volta nada mais são do que espelhos. Espelhos que refletem o que eu preciso melhorar em mim a cada dia. Então, nós precisamos olhar isso com um olhar de evolução, de crescimento. E é para isso que nós estamos aqui. Então, nós precisamos dessas pessoas ao nosso lado para que a gente possa evoluir. E eu sei que esse momento de dor do luto, ele nos leva a ficar mais confortável isoladas. Porque é difícil lidar com isso, né? É difícil lidar com as pessoas todas sorrindo, bebendo, se divertindo, e a gente sentindo aquela dor enorme dentro de nós. É muito difícil, é um desafio muito grande. Mas, se você não consegue ficar o tempo todo, fica 5 minutinhos. Na próxima vez, você tenta ficar 10. Na próxima vez, você tenta ficar 15 minutinhos. Né? Se envolver ali com seus netos e netas, de repente, que estão ali brincando. Distraia com isso. Não precisa beber e ficar fazendo essa festa toda. Mas aproveitar a companhia de quem está ali, de quem te ama. E depois você se recolhe. Né? Vai aos pouquinhos, não precisa ser tudo de uma vez. Até mesmo porque nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis. Estamos aqui para melhorar, mas nós somos seres humanos e nós fraquejamos, e isso é normal. Faça tudo dentro do seu limite. Faz um pouquinho, aí depois você se retira. Na outra vez você vai fazendo um pouquinho mais, até que você se sinta bem e à vontade, né, de estar ali com as pessoas novamente. A Daniele colocou, a gente sente culpa, a gente se culpa pela falta da pessoa. Também é difícil aceitar a vontade de Deus e aceitar que somos mortais. É difícil. Mas sabe, Daniele, eu li algo que a gente vai pesquisando muita coisa para trazer para vocês. E tem algo que eu li que fala sobre a medicina, os avanços da medicina, tudo que a medicina faz para salvar as vidas. E isso acaba trazendo para a gente uma falsa impressão de imortalidade. Toda vez que a medicina vem e traz a cura de algumas doenças e consegue salvar vidas, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, ele traz essa sensação de imortalidade, de que seremos imortais e de que nunca iremos morrer. E isso, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso vai nos ajudar ou nos prejudicar? Nós, sim, temos que correr atrás desses avanços da medicina, do estudo da ciência para salvar a vida das pessoas. Mas nós temos também que nos lembrar de que um dia nós vamos embora, um dia nós vamos morrer. E as pessoas que nós amamos também. E talvez essa falta de consciência aumente o nosso sofrimento. A falta de falar do luto e da morte, porque isso não é falado, isso é evitado. E isso é o que a gente vai falar muito sobre nesse encontro presencial que a gente vai ter, que é o primeiro deles. E a gente vai falar sobre o maior limitador do luto. O que é um limitador? É algo que te impede de viver o luto. Alguém comentou aqui, parece que eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Então, o que acontece quando você tem algo que te limita a viver? Você sobrevive. Você está sobrevivendo, você não está vivendo o luto. Sobreviver o luto não é vivê-lo. Vivê-lo é você presenciar tudo o que acontece com consciência, com conhecimento. E sobreviver é você se arrastar nesse processo. Então, a gente precisa entender essa diferença, porque a falta do conhecimento faz a gente se arrastar. E é isso que está acontecendo com as pessoas em luto. Elas se arrastam. Elas sobrevivem. E muitas não sobrevivem. Muitas caem em depressão e acabam tendo uma morte em vida. Porque viver depressivo é isso. É morrer em vida. Morrer e continuar vivo. Então, a gente precisa falar sobre isso. A
acabar com isso que limita você de viver esse luto de forma consciente. Viver e não sobreviver. Tá bom? Vamos aqui. A Daniela Ramos colocou: me sinto culpada, não consigo mais treinar, dançar. Quando dou risada por alguma coisa, já me lembro do meu filho. Não fui mais em festas. Sempre está faltando ele. E quando meus irmãos dizem: vamos, vai estar todo mundo lá. Aí é pior ainda. Verdade, vai estar todo mundo? Não, né? Não, Daniela, não vai estar todo mundo. A gente sabe. Só quem é mãe sabe o que significa isso. A interpretação que a gente tem é outra, né? É bem aos pouquinhos, tá, Daniela, que a gente vai conseguindo virar esse jogo. Por isso que o conhecimento é importante. O conhecimento de que nós não somos imortais e que esse processo de morte é natural. Talvez não seja natural um filho ir antes de uma mãe e de um pai. Não é normal. Né? Não é o que nós entendemos como certo. Porque até então é o que ensinaram pra gente. Mas o porquê será de tantos filhos estarem partindo antes de seus pais? Por que será que esses pais precisam aprender com isso? Foi isso que eu me perguntei durante o meu processo de luto. O que eu preciso aprender com isso? Por que ele foi antes de mim? E foi aí que eu comecei a entender que não sabia nada de luto, nada do que eu estava vivendo, e que as pessoas à minha volta também não sabiam nada de luto e não sabiam me ajudar. E vocês? O que vocês sabem sobre o luto? O que as pessoas à volta de vocês conseguem te ajudar? O que elas sabem para poder te ajudar? Nada. Então foi isso que eu vim fazer aqui. Por isso ele foi antes de mim. Para que eu tivesse esse pensamento, para que eu tivesse esse conhecimento, para que eu tivesse aqui hoje trazendo todas essas indagações para vocês. Para que vocês talvez pudessem também entender o que eu passei a entender depois de tudo isso. E conseguisse falar de tudo que aconteceu de uma forma natural. Calma e tranquila. Quem conversa comigo fala assim: nossa, mas como você é forte. Nossa, mas nem parece que você passou por tudo isso. Você fala com muita tranquilidade. Eu falo porque hoje eu tenho uma outra consciência, diferente da que eu tinha antes, muito diferente. E foi isso que me transformou, e foi isso que me trouxe aqui. Porque eu sei o que é estar na ignorância do luto, porque eu não sabia nada de luto. Até então, até eu viver o luto do meu filho, eu só tinha vivido luto de parentes muito distantes. Avô, avó, que eu pouco convivi, porque eu era criança. Como sentir a dor de um luto quando você conviveu muito pouco com aquela pessoa? É diferente. De repente, o primeiro luto significativo da minha vida foi do meu filho. Eu ainda tinha meu pai, ainda tinha minha mãe, tinha todas as pessoas da minha família. E aí? Eu percebi que eu não sabia nada de luto e que ninguém à minha volta sabia. Então eu sei o que é passar por uma dor de luto e não entender nada do que estava acontecendo. Não entender nada. Não ter ninguém para me ajudar. E foi o que eu fui buscar. Se hoje eu estou aqui fazendo essas lives, trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de orientação para vocês, é para que vocês possam passar de forma mais tranquila e abrir a mente de vocês para isso. E entender que falar de luto não é errado. Falar de quem se foi não é errado. Olhar para essa culpa que a gente cria e dizer: eu não preciso me culpar por isso, também não é errado. Não preciso me sentir assim tão culpada em continuar vivendo, não é errado. Não tem ninguém que tenha falado sobre o luto, o manual do luto, como é que tem que se comportar no luto. Não tem isso não existe. Não existe. Se alguém disser para vocês que existe uma forma
como se comportar no luto, tá errado. Porque a única coisa que é certa nisso tudo é se o que você está pensando e acreditando faz bem para você ou não. Tá te ajudando a sair daí ou tá te empurrando cada vez mais pro fundo? Então é isso que você tem que analisar. Você é o parâmetro de tudo isso que você está vivendo. Não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem psiquiatra, não tem ninguém que vai falar para você se o que você está vivendo, se a forma como você está se comportando está certo ou errado. É só você. E é isso que a gente está trazendo aqui, para você entender que você é o parâmetro. Tá bom? Vou entrar aqui nas outras mensagens, porque caiu novamente, né? Já são 7h30, deu 1 hora da nossa live. Vamos, tem os bônus. Meus bônus. Né? Tem os Depois bônus. Ai, gente, olha, a Michelle falou bonito agora, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não passei por um luto recente, lógico, eu tive um luto. Mas o que eu busco aqui junto com a Michelle, eu aprendi muito com a Michelle e com um projeto que eu ainda estou, mas a Michelle não. Nós trabalhamos juntas nesse projeto, que chama Mães de Luz, e lá eu vi o que é realmente o sentido da palavra empatia. Quando nós nos colocamos no lugar de vocês, nós conseguimos ajudar. Porque assim, é muito fácil eu chegar para vocês e falar, poxa, que pena, né? Sinto muito. Coisas que a pessoa que está de luto hoje não quer ouvir isso. Ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela quer ser abraçada. Eu aprendi isso e estou aprendendo ainda. Eu aprendo muito com a Michelle, porque ela é a idealizadora dessa ONG e foi do projeto onde eu ainda estou. E lá eu aprendi como é importante a gente fazer alguma coisa para alguém. A vida não tem sentido se a gente não fizer um bem para alguém. E isso que nós estamos fazendo, eu nem considero um bem só. Eu considero que a nossa vida não tem sentido se a gente pensar só em nós. Nós temos a fase egoísta, né? A gente conversa com uma pessoa, a pessoa está contando a história para a gente está pensando assim, eu vou sair como é que eu vou sair hoje? Porque nós tivemos uma fase assim. Mas quando a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, a gente vê que o nosso problema não tem sentido nenhum. É tão pequeno, perto do que vocês passam. Então, eu estou aqui junto com a Michelle, aprendendo a ajudar vocês. Eu tenho isso comigo. Ai, que fofo! Eu tenho isso comigo. Faz muito tempo já que eu gosto de conversar e de ouvir muito as pessoas. Ontem eu atendi uma mãe que eu fiquei encantada com ela, que a Michelle conhece. São as três, né? A Silvia e a Renata, que morava lá perto de você. Elas também tiveram uma perda recente. A gente conversa, vem tantas coisas na nossa cabeça que a gente nem sabe como. E com isso a gente vai ajudando, a gente vai amenizando cada coração. Então aqui eu quero que vocês se sintam abraçadas por nós. E porque a Michelle fala com propriedade, porque ela é uma mãe lutada. Eu tive, desde o começo com ela, quando a gente se conheceu, o filho dela tinha acabado, né, de acontecer com o filho dela, eu conheci, e ela era crua nesse assunto. Hoje ela está dando aula, e eu sou uma aluna dela, muito feliz. Né? E eu estou aprendendo ainda, que eu acho que isso é um estudo infinito, né? Cada dia a gente aprende como a gente ajuda. Se eu não pesquisar, se eu não me informar, como que eu vou ajudar vocês? Não é verdade? E é isso que eu quero fazer sempre, gente. Dar o meu ombro para vocês deitarem, para vocês chorarem, para vocês falarem, porque uma coisa nós duas somos, boas ouvintes. Não é verdade, Mi? Essa live, né,
live terapia, a Resoluto, ela é uma forma que eu encontrei de fazer um trabalho gratuito para as pessoas. De início, a Resoluto ela seria uma clínica. Eu realmente criei a Resoluto com a intenção de fazer uma clínica terapêutica de atendimento para o luto. E em seguida, nós começamos, né, André? E em seguida, pouco tempo depois, me veio na mente, por que a gente não transforma a Resoluto em uma ONG? Né? E aí ela começou a ser constituída como uma ONG. Foi coisa assim de um mês só, né? Verdade. Desde o dia que Oh. até a ideia de transformar a Resoluto em uma ONG. Por que uma ONG? Porque é a forma que nós temos de levar um trabalho gratuito para as pessoas que não têm orientação sobre o luto. Muitas pessoas que eu conversei, elas vão à rede pública, elas procuram um psicólogo, mas o luto ele não é vamos dizer assim, ele não é um dos primeiros na lista do atendimento do psicólogo. Vamos dizer assim, se tiver uma pessoa que está a ponto de cometer um suicídio, que está em depressão, ela vai ser atendida primeiro do que uma pessoa em luto. Por quê? A pessoa em luto também está sofrendo, também está deprimida, também pode atentar contra a própria vida, mas ninguém olha dessa forma. Então, o luto, ele acaba sendo deixado em segundo plano. Como a rede pública de saúde, ela não tem recursos para atender todas as pessoas, acaba passando por esse critério. E isso eu ouvi de pessoas que procuraram a rede pública. Então, é uma forma como eu encontrei de contribuir. Claro, como a Andrea falou, eu estudei muito, eu passei pela vivência do luto e também passei pelo estudo para entender o que é essa vivência que está acontecendo aqui. O que está acontecendo no meu coração, o que está acontecendo na minha mente, por que as coisas acontecem comigo? Por que eu sinto dor? Por que eu não paro de chorar? Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu fui buscar todas essas respostas. E tudo isso requer o quê? Treinamento, técnica, prática, colocar algumas atitudes, né, algumas ações em prática na minha vida. Só que se eu chegar aqui e despejar tudo isso para vocês, vocês vão falar, essa menina tá louca. Essa menina tá louca. O que eu levei 4 anos para processar na minha vida, eu não posso falar para vocês em uma live. Entendeu? Primeiro, porque vocês não estudaram o que eu estudei, vocês ainda não têm esse conhecimento, mas a gente está passando aos pouquinhos para vocês. Quando a gente quer colocar algo, né, uma técnica em prática, porque dentro das terapias a gente trabalha com técnicas. Técnicas para trabalhar o pensamento, trabalhar a mente, trabalhar as emoções, elevar a vibração, né, transformar a tristeza em alegria. Tem várias técnicas para isso. Só que muitas vezes a pessoa que está em luta, ela não está pronta para colocar essa técnica em prática. Ela precisa ter um entendimento antes. Porque como que eu vou falar para você assim, olha, sente alegria no luto? Como que eu vou sentir alegria se eu estou triste? Eu tenho o maior motivo do mundo para ficar triste, para chorar e para ficar depressivo, porque eu perdi o meu filho. E aí você vem falar para mim que eu tenho que sentir alegria? Aí você vai falar, essa menina tá louca, ela não sabe o que ela tá falando. Mas sentir alegria, quando eu falo, é sentir alegria com outras coisas da vida. Perceber que ainda tem muitas coisas na sua vida para te fazer alegre. Não sentir alegria com o que aconteceu com você. Porque a alegria é algo que é essencial para que a gente saia desse momento de tristeza. Se eu não consigo sentir alegria, eu só vou sentir tristeza. E eu preciso sentir alegria com outras coisas. E esse é apenas o primeiro passo para que a gente possa viver na frequência positiva do luto, viver no amor, na alegria, ter uma saudade positiva, não uma saudade negativa que só te faz chorar, que só te faz sofrer. Como que eu vou acessar essa saudade positiva? Como que eu vou acessar? Se toda vez que eu lembro eu choro, toda vez... Por quê? Porque as lembranças mais fortes e mais significativas foram
as últimas vivências que você teve. Foi o momento do luto, do velório, do sepultamento, as últimas vivências com esse ente querido. Qual foi? Foram esses últimos momentos. E esses momentos causam um impacto emocional tão forte que tudo isso fica gravado em uma memória de longo prazo que nós temos aqui dentro da nossa mente. Sabe quando você vai num consultório médico e você esquece o endereço? É uma memória de curto prazo. Por quê? Que diferença faz para mim aonde é esse endereço? Talvez eu nunca mais volte nesse médico. Por que que eu preciso guardar isso numa memória de longo prazo? A sua mente já processa isso de forma automática. Não é importante, eu não preciso gravar esse endereço. Mas tudo o que aconteceu, desde a morte, velório, sepultamento, teve impacto emocional grande em você. A memória, a mente vai gravar na memória de longo prazo e você não esquece isso. Isso é cientificamente comprovado. Tudo isso eu fui estudando. Por que que você não esquece? Por que que você sofre? Por que que a primeira lembrança que vem são essas imagens tristes? Porque o impacto foi forte demais. Então, como reverter tudo isso? Com técnicas. Mas não é fácil colocar essas técnicas em prática. Mas são elas que viram o jogo. Então, tudo que a gente faz aqui é apenas o comecinho, é a ponta do iceberg, para que a gente possa mudar esse luto, esse processo de luto. Para que a gente deixe de sobreviver e passe a viver. Tem uma transformação muito grande para acontecer. E todas as pessoas que estão aqui, elas têm que estar dispostas a essa mudança, disposto a abrir para o novo, disposto a fazer algo por você mesmo. Disposto a sorrir, disposto a conviver num ambiente onde as pessoas estão alegres também. É difícil? É difícil. A gente ouve relatos, vocês relatam aqui o tempo todo. É difícil. É difícil estar em família, é difícil sorrir novamente, é difícil ir numa festa, é difícil. Só que se eu não der o primeiro passo, quando isso vai mudar? Nunca. Você vai continuar sobrevivendo e vivendo numa depressão. Uma morte em vida. Tá viva, o corpo tá vivo, mas a mente, o emocional não vai estar mais vivo. Vai estar preso lá no passado, querendo aquela vida de volta, que não volta mais. Querendo aquela pessoa de volta, que não volta mais. Querendo você de volta do jeito que era antes, que não volta mais. Então a gente tem que se abrir para entender quem é essa pessoa depois do luto. E o que vai fazer essa pessoa se sentir bem. E se sentir bem não é errado. Porque se sentir bem é o que vai fazer você caminhar todos os dias. Alguém consegue seguir com a vida, né? Seguir, que eu digo assim, conseguir coisas, conseguir progredir na vida se não está se sentindo bem? É difícil. Muito difícil. Quanto mais triste a gente fica, mais tristeza a gente cria na nossa vida. Quanto mais depressivo eu fico, mais depressão eu crio na minha vida. Por isso eu tenho que sentir alegria, por isso que eu tenho que me sentir bem, para trazer mais alegria, trazer mais situações de bem-estar para a minha vida. Senão eu não consigo sair dessa tristeza do luto. Senão eu não consigo sair dessa depressão que o luto me traz. E por que o luto me traz depressão? Porque eu quero continuar vivendo aquela vida de antes. Quando eu quero continuar vivendo aquela vida e eu não consigo, o que acontece comigo? Eu me decepciono comigo mesmo. E o que a decepção faz? Me deixa mais e mais depressiva. Então eu preciso me abrir para o novo e entender que agora eu sou uma pessoa diferente. E o que vai me fazer sentir bem? Coisas diferentes, não é mesmo o mesmo de antes. Hoje eu preciso de muito mais para ficar bem, não é?
Antes você talvez precisasse de menos, mas hoje você precisa de muito mais para ficar bem, para superar toda essa dor que você está sentindo, toda essa tristeza. Então, se a minha tristeza é muito grande, eu preciso de uma alegria maior ainda do que ela, para encobrir essa tristeza. Então, é mais ou menos assim. Eu preciso estar preparada para esse novo. E tem gente aqui que já está. Né, Deise? Já vi que você entrou aí. A Deise é uma mãe, também passou por um momento difícil na sua vida, né? Quando a sua Paola voltou para a verdadeira casa, né? Para o verdadeiro lar dela. E a deixou aqui com uma linda missão, que ela ainda não entendia o que era. Ela não sabia o que era. Mas ela está começando a descobrir. Está se abrindo para o novo. Está aqui, disposta a doar o tempo dela, o amor dela, para ajudar outras pessoas. E ela vai começar a descobrir se é isso que vai preencher a sua vida, se esse é o propósito da sua vida ou não. Pode não ser, mas pode ser. Como ela vai saber se ela não tentar? Se ela não se abrir para o novo, se ela não der a oportunidade de fazer algo que está chamando aqui no coração dela. Ela tem um motivo enorme para continuar triste, para chorar, para ficar na cama, para se isolar. Tem. Mas ela tem outros motivos, ela aprendeu a olhar outros motivos para se reerguer, para seguir em frente. Ela aprendeu isso, ela está aprendendo a cada dia. Eu estou aprendendo a cada dia, eu não sei tudo. Eu acho que eu sei um milésimo de tudo que precisa saber. Mas eu não desisto, eu estou aqui todos os dias estudando mais, mais e mais e mais e mais. E é assim a vida, gente. A gente vai aprendendo o tempo todo. E a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar preparado, e a gente nunca vai estar 100%. Porque quem diz que está 100% está enganado. Não está. Até o último minuto das nossas vidas aqui, a gente não vai estar 100%. Sempre vai ter algo para aprender, sempre vai ter algo para melhorar e sempre vai ter alguém para ajudar. E eu falo isso porque todos os dias tem gente nova aqui. Hoje eu vi várias pessoas novas aqui. Desculpe se eu não consegui dar atenção para todos, se eu não consegui ler comentário de todos. A nossa live está caindo e a terceira caiu 2 vezes, é a terceira agora. Isso acaba dificultando que a gente leia todos os comentários. Mas nós estamos aqui para trazer para vocês uma consciência de luto que talvez vocês não encontrem em lugar nenhum dentro da internet, em nenhum consultório, em nenhum lugar. Porque tudo que eu trago aqui para vocês, que a gente pesquisa e que eu falo, eu não encontrei em lugar nenhum. Ninguém me disse, eu descobri. Eu vivi. Eu vivenciei tudo isso. Não está escrito em livro nenhum. Eu e a Andréia já estamos tendo dificuldades em trazer temas aqui, em trazer conteúdos, em enriquecer o nosso conteúdo. Por quê? Porque tudo que tinha para ser falado, que já foi dito por aí, nós já trouxemos aqui. Daqui por diante são assuntos novos, diferentes, com percepções diferentes, que faz você se abrir para esse novo olhar sobre a culpa hoje, que a gente está falando de culpa. E é isso que eu quero, que no final da noite de hoje, vocês tenham uma percepção diferente sobre essa culpa, seja ela qual for, que você está sentindo dentro de você. Porque não tem motivo dessa culpa. E se eu tivesse falado? Por que eu não falei? Por que eu não vivi? Me culpo por estar em um lugar em que essa pessoa não está mais. O porquê dessa culpa? Onde diz que é errado isso? Que isso é algo contra a lei? É algo que não deve ser feito? Não tem nada que diga. Você se culpa porque você acredita que poderia ter feito algo além. Mas sempre vamos pensar que poderemos fazer algo além. Sabe por quê? Porque nós somos capazes de fazer algo além. Eu sou capaz de fazer algo além do que eu
fiz até hoje. E eu estou fazendo isso a cada dia. Porque se eu pensasse que eu não sou capaz, eu nunca teria começado esse trabalho. Vir falar de algo que ninguém fala. Vir dizer para vocês que tudo que te falaram sobre luto é errado. Estou falando, tá errado. Tudo que te falaram sobre luto tá errado. Luto não é só tristeza, dor e sofrimento. Luto tem a frequência positiva, tem o amor, tem a vivência, tem tudo que vocês construíram juntos de bom, tem todas as alegrias que vocês viveram todos os anos da vida de vocês, ou todos os dias, ou todos os minutos, ou todos os meses de gestação. Eu não sei quanto tempo você viveu com essa pessoa. Mas tem muito mais do que só dor, tristeza, sofrimento. Tem amor, tem sonho, tem alegria, tem expectativa, tem tanta coisa envolvida. Por que a gente só vai olhar o que perdeu e não o que construiu? O que viveu? Nós nos preparamos para isso. E claro, nos preparamos para viver a vida toda com aquela pessoa. Mas não foi. Mas o que eu vivi até o momento da separação? Não conta? Deixa de existir? Não, ele existe. Ele é forte dentro de você, ele é real. Ele é a única coisa real de tudo que vocês viveram. É isso. O que você está criando na sua mente depois que essa pessoa morreu é história. É criação da sua mente. De repente nem é real. É você que está imaginando. Porque o real é o que você viveu até então. Isso foi real. Isso foi verdadeiro. Dali para frente, o que está acontecendo? Coisas da sua cabeça. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? Se não existe. Se você fala e se, é porque não aconteceu. Então, o que existe realmente, efetivamente, de verdade, é o amor que vocês viveram desde o dia que vocês estiveram juntos até esse momento de separação. E isso não pode ser esquecido. Isso é o que fortalece você a seguir em frente. Tá bom? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Porque é o que tem de verdadeiro, é o que vocês viveram. E eles não podem ser esquecidos. Não pode, não deve. E se alguém disser para você que você não deve falar no que aconteceu, se afasta dessa pessoa. Fala longe dela. Ou se ela está incomodada, ela que sai de perto de você. Porque você viveu isso com essa pessoa. Você teve vida com ela, com ele. Você teve história. Como que você não vai falar? Se isso te faz bem, fale. Por que a história do Brasil é contada? Pedro Álvares Cabral, sei que lá, um monte de história. Tudo isso pode contar. A nossa história não pode? Tem que ser esquecida? Por quê? Pensem nisso. Pensem nisso. Eu sei que tem muito comentário aqui, vou começar a ler. Michele. Tá... Michele, lê. A Cida está pedindo um help para a gente. A Maria Aparecida. Você encontrou lá em Aparecida. Rimou. Ela tá. Hoje eu conversei com ela no meu WhatsApp. Eu dei uns conselhos para ela. Ela escreveu aí para você. Ah, sim. A Cida, eu conversei com ela ontem também, mandei uma mensagem para ela. Cida, vamos conversar no particular, né? Porque a Cida ela tá passando por um momento difícil na vida dela, né? Acaba que ela fica sabendo de coisas ali que deixam ela bem confusas. Mas vamos conversar, tá, Cida? A gente sabe o que você tá vivendo aí. Mas é isso, gente. Já tá dando nosso tempo, né, André? Hoje foram muitos comentários. Sim, É porque aconteceu de travar a live e a gente ficou meio que perdida, né? Porque foram tantos comentários e eu gosto muito que as pessoas coloquem aí o que elas pensam, o que elas estão sentindo no momento. Como o tema foi culpa hoje, eu até coloquei aqui
um trechinho que eu copiei que eu achei muito interessante, porque a culpa, ela tem uma função importante no luto. Ela faz você pensar em tudo aquilo que aconteceu, e isso é necessário para a nossa elaboração, né? Para o nosso tratamento, para o nosso processo. Então, vale, porque nem a Michelle falou, o luto não tem só o lado negativo. Além de tudo que ela disse, tem o nosso aprendizado, tem a nossa evolução, tem o nosso melhor um pouquinho cada dia. Será que com isso tudo eu não vou aprender nada? Porque, assim, tem frases que dizem, é nos momentos ruins que a gente tem que tirar um pouco de coisa boa, uma coisa positiva de tudo que você passou de ruim. Então, além de tudo isso, tem que ter um aprendizado. A Michelle está aí como um exemplo de toda a dor que ela passou, ela transformou essa dor em cuidado com as pessoas. Tem mães, né, que é a Fernanda Costa, que eu não a vi hoje na live, ela transformou a dor dela em tratar de outras mães. Ela tem um projeto que ela trata de mães. E não precisa ser só isso, né? A gente pode reformular a nossa vida fazendo outras coisas, né? Conversando com pessoas que precisam da gente, acolhendo, por que não? A gente colocou, acho que eu coloquei um post também falando sobre isso, né? Não é porque eu estou sentindo dor que eu não posso acolher a outra pessoa. Podemos acolher, porque quando a gente cuida daquela pessoa, a gente está cuidando da gente. Quando a gente sara, né, alguma ferida, a gente está sarando a nossa. Quando a gente abraça, nós estamos sendo abraçados. É assim que eu me sinto aqui. Quando eu cuido de vocês e vejo todas essas respostas que a gente gosta, né, de ler, isso me faz bem. Isso aí é um gás que eu tenho para a próxima semana a gente vir com muito mais conteúdo, com muito mais coisas para a gente conversar aqui. Isso que eu fico muito feliz. E a Michelle com certeza também. Então, gente, vamos fazer uma reforma íntima, vamos reformular a nossa vida, vamos não pensar somente na dor, que eu sei que é difícil. Muita gente acha que na teoria é fácil. Realmente é fácil na teoria porque eu estou falando, eu não estou sentindo. Mas eu tenho certeza que dá para mudar. Aqui nós estamos prontas, né, para isso, para ajudar cada uma de vocês. Por mais que eu leia, eu estou lendo aqui, às vezes que eu estou meio sem óculos hoje, mas eu estou lendo mais ou menos e eu estou vendo cada um, né, o sentimento que é, a dificuldade que tem de aceitar essa ausência, né, de quem a gente ama. Mas dá para mudar isso, gente. Vamos honrar, né, aquele amor que a gente conviveu. Vamos pegar tudo que eles nos deixou e vamos usar isso para nos fortalecer, para a gente poder dar um passo. Não fiquem isolados somente na dor. Não fiquem. Isso que a André falou é muito importante, né? Se a gente pegasse, toda vez que fôssemos tomar uma atitude, tá? Se toda vez que a gente for tomar uma atitude, a gente consultar a nossa consciência, o nosso ente querido, sobre como ele vai ficar se você fizer tal ou tal ação. O que você acha que ele te responderia? Né? A gente precisa, sim, estar sempre atento ao que a gente vai fazer e também aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são o primeiro passo de mudança. A gente precisa mudar o que pensa. É difícil mudar o que pensa, sim, mas a gente tem esse poder. Nós temos dois poderes que estão totalmente em nosso controle. Totalmente, gente. Quando eu falo totalmente, é 100%. É o que eu penso e o que eu faço. Eu não consigo controlar o que eu sinto, mas eu consigo controlar o que eu penso. E o que eu penso cria o que eu sinto. E o que eu sinto cria o que eu faço. Tá?
Então, se eu estou sentindo algo que não é legal, olhe o pensamento. O que você tem pensado ultimamente? O que você tem pensado para te trazer esse sentimento? O que você tem sentido para criar essa intenção de fazer algo que você sabe que não é o que você precisa fazer? Qual é o sentimento que está te impulsionando a fazer algo que talvez você saiba que não é o certo, que não é o correto, que você não deve fazer? Qual é esse sentimento? E olha para esse sentimento e veja qual é o pensamento que está criando esse sentimento. É como se a gente estivesse andando 3 passinhos para trás, para entender a origem de tudo. E aí muda o pensamento. Escolhe um pensamento bom, escolhe um. Pode escolher um bom, qualquer um que você goste. E toda vez que vier esse pensamento ruim, você pensa esse bom no lugar. É forçado mesmo, é forçado. Não quero pensar isso, quero pensar aquilo. Começa a ditar o pensamento. Dita como se você estivesse lendo uma carta. Imagina que você está vendo uma imagem desse pensamento bom. Qual é esse pensamento bom? Nesse pensamento bom tem um céu azul com nuvens brancas, pássaros voando e um sol maravilhoso. Árvores embaixo. E vai ditando, narrando tudo que tem nessa foto de pensamento bom. Começa a ditar, começa a escrever, começa a falar tudo que tem nesse pensamento bom. E aí você começa a criar essa imagem na sua mente. E aí começa a esquecer o pensamento ruim. Pega uma folha de papel e começa a escrever tudo que tem nesse pensamento bom. Quem está aí nesse pensamento bom? O que você está sentindo aí nessa foto de pensamento bom? Você está sorrindo? Você está alegre? Você está com essa pessoa? O que vocês estão fazendo? Começa a escrever tudo ou começa a ditar tudo. Você vai perceber quanta coisa boa tem aí. E aí você começa a esquecer o pensamento ruim. E vai fazendo isso várias vezes no dia. 1, 2, 3, 5, 10, 30, 50, 100 vezes no dia. Quantas vezes você precisar. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Ah, eu não tenho força para pensar algo bom. Tem. Tem. Lembra o e se? E se eu tivesse feito isso? Porque se a gente pensa e se tivesse feito, é porque a gente podia fazer algo melhor. Então agora você também pode fazer algo melhor. E se eu pensar algo bom? E se eu mudar o que eu estou pensando? O que vai acontecer? Como vai ser? E se? Então, para de e se e começa a fazer. Está no seu poder mudar esse pensamento. Está no seu poder. Não está no meu, não está no da Andréia. Não está de ninguém. Está no seu poder mudar esse pensamento. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Pode ter certeza disso. Tenho que mudar esse pensamento 50 vezes no dia, porque esse pensamento ruim não sai da minha cabeça. Muda 50 vezes. Não faz mais nada o dia inteiro, só muda o pensamento. E daqui uma semana eu quero ver se isso não mudou a sua vida. Mas você tem que fazer. Tem que mudar o pensamento. Não é difícil, tem que fazer. Se não fizer, não adianta, o pensamento ruim vai tomar conta. Por quê? Porque ele já está aqui, ó, de forma automática. Você nem precisa olhar para ele, ele está aqui. Só que o bom, você tem que olhar para ele agora, você tem que pensar nele agora, você tem que trazer ele aqui agora. É como se fosse um porta-retrato que você troca. Tá tirando uma foto, tá colocando outra. Aí o mal volta, aí você tem que pegar e tirar de novo, colocar o outro no lugar, até ele ficar. É assim, gente. É assim. Por quê? Porque tudo na nossa mente funciona de forma automática. E o pensamento ruim, ele tá aí de forma automática.
Se você está pensando nele várias vezes no dia, ele está de forma automática. Então, ele precisa ser substituído por um outro pensamento. Acho que nós já passamos muito do horário, né? Mas eu Hoje espero que as coisas fiquem para vocês. Vejam, revejam, coloquem essas ações em prática. Gente, são essas práticas, são essas mudanças de comportamento, mudança de pensamento que vão fazer diferença. Tá bom? Você consegue. E em vez de ficar falando que não consegue, que é difícil, e se eu tivesse feito, coloque na mente. Eu consigo, eu posso, eu consigo fazer melhor, eu posso fazer melhor. Você não daria a sua vida pelo seu ente querido? Em muitos casos, a gente daria a nossa vida. Então, doe esse tempo e essa dedicação em fazer isso por você. Você vai estar fazendo por ele. É isso aí. Falou tudo, Michele. Não é fácil, mas não é impossível. A gente precisa tentar, né? A gente precisa dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, você consegue ir caminhando devagarinho. Nós sempre falamos aqui. Um processo. Várias vezes. É um processo muito lento, gente. E a gente precisa dar o primeiro passo. Com isso, nós estamos aqui porque ninguém sai, né? A gente tem que ter alguém. Procurem ficar perto de pessoas motivadoras, que queiram te ouvir, que gostem, né, de ouvir, que gostem de abraçar, que gostem de acolher. É difícil, né? Porque quando acontece uma coisa dessa, muitas pessoas se afastam. Mas não porque elas não gostam de você, não é isso, que elas não têm o que dizer. É como a Michele falou, não tem o entendimento do que acontece quando a pessoa passa por um luto, né? O misto de emoções é muito grande, a gente não sabe o que dizer. Mas eu tenho certeza que cada um vai conseguir, porque tem mães que já conseguiram, deram um passo e já estão dando um passo bem maior e já estão vivendo bem melhor. Se elas conseguiram, vocês com certeza vão conseguir também. Tá bom, gente? Com certeza vão. Recebam um abraço, nosso abraço da Resoluto. E a semana que vem a gente está aqui. Beijo, gente. Fiquem com Deus todas. Beijo. Com Deus. Tchau.